Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 de prescrição? Então, esse é o segundo vídeo de prescrição e nós vamos falar da redução dos prazos prescricionais. Vocês sabiam que tem algumas categorias de pessoas que têm a redução do prazo prescricional? Ou seja, é mais curtinho o prazo do Estado para processá-los? Olha só que interessante. Diz o artigo 115 do seu Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença, maior de 70 anos. Então, o Código Penal, por razão de política criminal, quis conceder essa benesse, esse privilégio a essas duas categorias. Ao jovem menor de 21 anos, tudo bem, na data do fato, ou ao septuagenário. Não é necessariamente o idoso é o maior de 60, o septuagenário é o maior de 70. Para ele, na data da sentença, então o prazo de prescrição deles é reduzido de metade. Então, o Estado tem que ser muito mais ágil para processar essas pessoas, tá? Essa benesse foi concedida considerando ainda a imaturidade desse jovem, porque a lei fala menor de 21, mas é obviamente menor de 21 e maior de 18, porque a gente está falando de pessoas imputáveis, a quem a gente imputa a prática de um crime, tudo bem? Menor de 18 é outra história, é o adolescente, e aí vai para o Estatuto da Criança e Adolescente. Nada tem a ver com direito penal. E o maior de 70 na data da sentença. Então, se o processo demorar muito para chegar numa sentença, o maior de 70 pode se beneficiar, tudo bem? Então, o prazo deles é reduzido de metade. Vamos fazer juntos essa questão de concurso para a agente da Promotoria do Espírito Santo? Olha aqui, para o agente que tenha mais de 70 anos na data da sentença, o prazo mínimo e máximo de prescrição, considerando como base os lapsos previstos no artigo 109 do Código Penal, é em anos respectivamente. Veja, a tabela do 109 não é obrigatória a memorização dela, mas acaba que de tanto fazermos exercício, a gente costuma memorizar. Pelo menos o prazo mínimo de prescrição, o menor prazo que temos hoje no Código Penal atualmente é de 3 anos e o prazo máximo de prescrição é de 20 anos, tudo bem? E é isso que essa questão cobra. Para esse agente, né, que tenha mais de 70, o prazo mínimo e máximo de prescrição, considerando esses lapsos aí, vimos que o maior de 70, o prazo de prescrição acontece o quê? Ele corre pela metade. Se o prazo menor que há hoje é 3 anos, para ele vai ser quanto tempo se corre pela metade? 1 ano e meio. E o prazo máximo, atualmente nós vimos que é 20 anos. Se para ele é pela metade, vai ser quanto? 10 anos. Então, para ele vai ser aqui, ó, 1 ano e meio e 10 anos. Porque a pessoa maior de 70 anos, o prazo de prescrição corre pela metade. Tranquilo? E há casos em que o prazo prescricional ele é aumentado, há um aumento do prazo prescricional. Olha o artigo 110. A prescrição, depois de transitar em julgada a sentença condenatória, pergunta, a gente está falando de que tipo de prescrição? Prescrição de que tipo de pretensão? Da pretensão punitiva, de levar a pessoa a julgamento, ou da pretensão executória, de executar aquele título condenatório, a sentença condenatória da pessoa? Prescrição depois de transitar em julgada a sentença. Se tem uma sentença e ela transitou em julgada, então é prescrição da pretensão executória. Tudo bem? Só essa. Da punitiva, não. É da executória, porque está se referindo no artigo 110, que trata desse tipo de prescrição. Regula-se pela pena aplicada, ou seja, a gente não vai mais pegar o máximo abstratamente combinado aquele crime, mas a pena aplicada a ele, que está na sentença dele, que já transitou em julgado, que já se estabilizou, aquela é a pena justa para ele, essa pena aplicada é que vai reger a prescrição na tabela, e verifica-se nos prazos fixados do artigo anterior. Qual é o artigo anterior ao 110? O 109. Então, a gente vai olhar a tabelinha do 109, mas a gente vai pegar a pena aplicada, a pena da sentença dele, a pena justa para ele. Os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Aqui o Código Penal deu como que uma punição ao agente que é reincidente, que mostra um certo descaso com o Estado, com as condenações e que não se emenda. Para o reincidente, o prazo de prescrição dele, então, é aumentado de 1/3. Mas é qualquer prescrição?
Não, é da pretensão executória e não da pretensão punitiva. Da pretensão executória que se rege pela pena aplicada na sentença. Tudo bem? Vamos fazer um exercício para memorizar? Olha esse daqui para Tabelião em Minas Gerais. Tício foi condenado a 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Ok, esse regime para 5 anos de reclusão? Sim, perfeitamente. Semiaberto vai entre 4 e 8 anos, né? 5 anos tá ok. E 50 dias multas, fixado o dia multa no valor mínimo legal, que vimos que é 1/30, é o valor menor de um dia multa que a gente tem, pela prática do crime de falsificação de documento público. Então, Tício falsificou um documento público e foi condenado a 5 anos. Tudo bem? A sentença condenatória, na qual foi reconhecida a reincidência de Tício, transitou em julgado. Então, essa sentença de 5 anos transitou em julgado, não cabe mais recurso. A pena justa para o Tício é qual? 5 anos é a pena dele. É essa pena que a gente vai levar em conta e vai considerar para colocar na tabelinha do 109, tudo bem? E por ocasião da sentença, a juíza reconheceu que Tício era reincidente, ou seja, que ele falsificou o documento depois de já ter sido condenado por um crime anterior. Vocês lembram que a reincidência é inclusive uma das agravantes? Então, a sentença reconheceu que ele é reincidente e a gente está falando de uma sentença condenatória transitada em julgado. Segundo o Código Penal, para o reconhecimento da extinção da punibilidade, o prazo prescricional da pretensão executória da pena é de... Então, a questão está te perguntando em quanto tempo vai prescrever para o Estado, o direito do Estado fazer o Tício cumprir essa pena. Quão ágil o Estado tem que ser em pegar o Tício e falar, vai cumprir a sua pena de 5 anos. Como é que a gente faz para calcular a prescrição? Pega a pena e joga em que tabelinha? Do 109. Qual pena a gente vai pegar do Tício? A pena máxima para um crime de falsificação ou a pena justa para ele, que é 5 anos? A pena dele, a pena justa, que já está estabilizada, transitada em julgado. Então, a gente vai pegar os 5 anos e colocar na tabelinha do 109. Pergunto para você, 5 anos prescreve em quanto tempo? Olha para a tabelinha e vamos descobrir que em 12 anos. Se o máximo da pena é superior a 4, que é o caso, e não excede a 8. Então, 5 anos prescreve em 12 anos. Só que acontece que o Tício, ele é o quê? Reincidente. O que acontece com a prescrição do reincidente? Qual é a punição que a lei deu para ele? Vai ter um aumento no prazo de prescrição, não vai? De quanto? Você se lembra que o 110 fala? De 1/3. Então, vai aumentar de 1/3, não é a pena do Tício. 1/3 vai aumentar o prazo de prescrição da pretensão executória da pena do Tício. Então, veja, se eram 12 anos, que a gente viu aqui na tabelinha, né? 12 anos, mais 1/3, 12 anos, mais 4 anos. Então, em quanto tempo vai prescrever a pena do Tício? Em 16 anos, tudo bem? Ou seja, em 12 anos prescreveria a pena normalmente de uma condenação, mas como o Tício é reincidente, ele incide aquela regra do artigo 110 e aumenta em 1/3 o prazo de prescrição para a execução da pena dele, tudo bem? Não é que aumenta a pena já aumentou, o juiz já considerou lá pela reincidência na hora de fazer a dosimetria, na segunda fase, aí ficou a pena final em 5 anos. O que aumentou também, além da pena, é o prazo de prescrição. Então, o Estado, ele teria 12 anos para fazer uma pessoa comum cumprir essa pena. No caso do Tício, o Estado tem 16 anos para fazer cumprir a pena, porque o Tício é reincidente. Tudo bem? E aí, esse Tício dá tanto trabalho que a gente anda mais ocupado que advogado de Caio Tício Meve. Olha, meu amigo, se você está mais ocupado que um advogado de Tício, você está realmente ocupado. Tá certo? Vamos mais uma questão, antes de encerrar essa aula, para a gente fixar bem essa questão da reincidência. Olha uma prova para juiz em Minas, aplicada pela VUNESP. João Teodoro foi condenado a 1 ano de reclusão pela prática de furto tentado. Quando? Ocorrido em 21 de abril de 2006. Na fixação da pena, foi considerada circunstância agravante da reincidência. Então, o João era reincidente, o juiz considerou isso e deu que pena ao João? 1 ano. A sentença transitou em julgado para as partes em 2 de fevereiro de 2007. Foi expedido o mandado de prisão e o réu não foi encontrado. Sabe o que aconteceu com o João Teodoro? Ele descobriu que Deus é grande, mas que o Mato Grosso é maior. E aí ele fugiu para o Mato Grosso e ele não foi encontrado para cumprir essa pena de 1 ano dele.
Quando a prescrição da pretensão executória da pena pode afirmar que ela ocorrerá em. Então, até quando o Estado tem para capturar o João Teodoro e fazê-lo cumprir a pena de 1 ano? Vamos ver? Como é que a gente faria? Pegaria a pena dele de 1 ano e para calcular esse prazo a gente jogaria essa pena em que tabelinha? Do 109. Então, a pena igual a 1 ano de reclusão. 1 ano. Vamos jogar na tabela do 109 e me diga você quanto tempo prescreveria pena do João. Pensa aí. Olha só. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano. Opa, a pena dele é igual a 1 ano? Sim, então prescreve em 4 anos, tudo bem? Cuidado para não ir para essa pegadinha e achar que é em 3 anos. Em 3 anos, se a pena é inferior a 1 ano, mas a pena dele é igual a 1 ano. Então prescreve em 4 anos. Só que me diga uma coisa. O João Teodoro, ele é o quê? Reincidente. Inclusive, o juiz reconheceu isso na sentença na hora de fixar a pena dele um pouco a mais. Tudo bem? O que acontece para o reincidente? O prazo de prescrição. Ele tem uma punição no código. O prazo dele de prescrição aumenta em 1/3. Tudo bem? Então, esse prazo de 4 anos vai aumentar de 1/3, porque o João Teodoro é reincidente. Tá certo? E a gente está falando de pretensão executória, de captura do João para cumprir essa pena. Tá tudo certo, a gente aplica o artigo 110 na pretensão executória, tudo bem? Se você tem dúvida de pretensão punitiva e pretensão executória, veja a nossa aula gravada sobre isso, tudo bem? Então, 4 anos mais 1/3, eu transformei esse 1/3 em meses para ficar mais fácil, né? Dá 4 anos mais 16 meses. Ou seja, o prazo de prescrição é 5 anos e 4 meses. Então, veja, a pena do João Teodoro foi 1 ano. Só que prescreve, o prazo para o Estado geralmente executar essa pena prescreve em 4 anos. Mas no caso do João vai ser maior, 1/3 maior, porque ele é reincidente. Então, vai prescrever em 5 anos e 4 meses. Tudo bem? Então, é essa alternativa, a letra D, 5 anos e 4 meses. Deu para entender essa pegadinha da reincidência, aumentar de 1/3, mas é só da pretensão executória, da punitiva não, tudo bem? Então, pessoal, é isso, fica a dica para vocês da aula de hoje, olha lá. Querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, meu amigo, só querer, só ter vontade não é suficiente, já é um bom adianto, mas não é suficiente. Mas você que está estudando, assistindo essa aula, você está fazendo acontecer. Meus parabéns, muito orgulho de você e vamos adiante. Um beijo grande, até a próxima aula.